Estamos aqui hoje para mais um encontro do Negócio é Notícia, eu e meu grande amigo Lula Vieira. Estamos recebendo hoje a Luciana Pegoré, que tem história beça para contar, né? Nascida e criada no meio musical, né? Gravadora na veia e hoje executiva e dona de um dos maiores eventos da indústria fonográfica brasileira. E sou flautista também. Tá vendo? Você ainda leva a vida na flauta. É. Também morando em Teresópolis já dá uma baixa no estresse. Olhando aquela vegetação. Você sabe que eu não perco a oportunidade de um trocadilho de absurdo. É mais forte do que eu. Luciana, conta aí um pouquinho da sua história aí pra gente. Nossa, minha história é muito longa, gente. Mas o programa é longo. Então, viu quando você falou... vida na música desde sempre, né? Meu pai não era músico, mas ele era apaixonado por música, então todos os LPs dos grandes nomes da MPB e ópera e música clássica, e tudo circulou muito na minha infância, né? Com meu pai. Eu fui criada em Brasília e ele tinha um grupo de chorinho, que ele era funcionário do Banco do Brasil, mas tocava um pandeiro, um afoxé e tal, e aí se meteu em grupos de chorinho lá. E foi uma época muito rica, assim, musicalmente, né, dentro da nossa família, que não tinha nenhuma tradição, né, de música. E ele fez questão, e a gente estudou na Escola de Música de Brasília, desde pequeno. E foi, né? E aí eu, de 3 irmãos, meu irmão é metido com publicidade, mas toca guitarra, tem banda, tudo isso. E eu também enveredei pelo lado da indústria. E aí saí da faculdade de comunicação, fiz o FRJ, curso de flauta transversal, né, e comunicação na UERJ ao mesmo tempo, e aí me encontrei na produção de eventos. Desde a faculdade eu já ensaiei coisas que até hoje na UERJ tem um evento lá que fui eu que criei, e eles fazem todo ano lá na formatura dos alunos de comunicação. E dali da faculdade fui para a Delarte, que é uma produtora de eventos, fiquei 3 anos lá, da Delarte, e a Delarte era, pelo menos na época, muito só música clássica e balé, né? Hoje eles fazem mais coisas, até metido com tecnologia também. E dali fui para o Warner, gerenciar o catálogo de jazz e clássicos da Warner. Fiquei 7 anos na Warner. E depois, quando eu saí, montei meu selo de música instrumental, que é Delira Música. Depois voltei para a Warner como terceirizada, porque o Serginho, a Warner comprou um catálogo grande, né, e precisava de alguém para olhar e não queria contratar um funcionário interno, então eles me terceirizaram e eu fiquei mais 9 anos na Warner. Então tive uma época assim muito grande, né, nesse trabalho. E aí estou à frente da Trends Brasil Conference, né, que é uma conferência que eu criei para o mercado a partir de muita viagem para conferência fora do Brasil, percebendo naquele momento de transição para o digital que a gente estava muito perdido no Brasil ainda. E aí comecei a organizar esses encontros, trazer gente de fora para começar a arejar as ideias e a gente conseguir caminhar. Você dá uma explorada já no seu know-how. Ainda existe mercado de coisa física na música? Alguém compra disco? Tirando os folclores, LP e tal. Você sabe que tem empresas especializadas em mídias físicas, que eles trabalham... A pergunta é essa. Eles licenciam catálogo das gravadoras, catálogos antigos, e produzem vinil e trabalham assim, uma espécie de clube de vinil. Então tem lá 1.000 pessoas que consomem tudo que eles colocam no mercado, né? Então já é uma venda já definida, já está tudo vendido, né? Então virou um mercado de nicho, mas é um mercado que ainda existe. E CD? CD menos. Menos. Eu não tenho muitos dados, acho que até é um indício de que não tem um grande mercado, porque eu não vejo falar muito, não tenho dados sobre isso, mas é meio... É fácil de entender, né? Porque o CD ele é mais fácil de ser substituído pelo streaming, pelo digital. O vinil é diferente. O vinil tem toda uma característica de apreciação de produto que o CD não tem, né? O CD ele permaneceu muito como projeto especial, como caixas, aquelas caixas lindas, né? Isso aí eu acho que tem mercado para isso ainda. Mas o CDzinho mesmo, simples,
você não tem nem mais onde tocar, né? Assim, no carro, os carros já não tem mais o toca-CD, player. o notebook também já não tem mais, os que vão lançando novos também não tem. Então fica difícil. O vinil é um brinquedinho, né? Você compra aquele aparelho, aí você pega aquela capa enorme, aí tem aquele encarte todo bonito, toda a ficha técnica, né? Milhares de grupos na internet que cuidam só disso, vintage, não sei o quê. Eu tenho um toca-disco lá que sim, ninguém mexe, a não ser eu. Também. Vira um hobby, acaba que vira um hobby. Aí você convida os amigos, vamos lá em casa para ouvir um vinil. Aí você tira aqueles vinis, aí faz uma audição, assim. Vira um hobby, uma coisa legal para brincar. O CD já não tem essa característica. Você joga lá uma playlist na sua TV e fica rolando. E os preciosistas dizem que a questão da qualidade também da reprodução, né? Porque tem uma limitação de frequências, uma série de coisas assim. Eu tenho uma tese não comprovada que eu nunca fui atrás, mas é muito empírico, assim, por eu ser musicista e por ter vivido a fase do vinil, do CD, agora do streaming, né? E li também, tem um livro muito importante que as pessoas da indústria têm que ler, que é como a música ficou grátis, né? Do David Witch, não sei se é David, mas é Witch, o nome do... Como a música ficou autor, grátis. Como a música ficou grátis, que ela conta a história da criação do MP3 e daquele início da pirataria e como que cada agente do setor reagiu àquilo, né? Então, a indústria como reagiu, o consumidor como reagiu, os hackers, né? As pessoas que já viviam na pirataria. É muito interessante esse livro. E lendo aquilo, como foi feito, os cortes, né? Que é engenheiro, né? O engenheiro vê ali, o seu ouvido não percebe essas frequências aqui, então corta. Só que o ser humano não é só físico, né? Nós não somos só uma matéria física. Eu também li, eu nunca acreditei racionalmente, mas eu imagino que eles sejam certos. Há uma diferença que não é como aquele bichinho que ouve e ele não pode ouvir. Uhum. Ele não tem aparelho para ouvir, mas, no entanto, ele ouve. Nós somos assim. Mas e a nossa energia, a nossa aura, a nossa parte que não é matéria, carbono físico, né? Então, o seu aparelho físico não percebe aqueles decibéis. Mas você tem todo um campo energético que, na minha opinião, percebe. Por isso que, quando você escuta um áudio digital e um áudio analógico ou um áudio ao vivo, você sente uma coisa que é diferente. Quando você vai a um show, por que os shows ainda têm aquela energia, aquela vibração, né? Além de ter a questão do público que está ali, vamos pensar numa orquestra que não tem um público vibrante, tem um público só atento, né? É diferente. Escuta mesmo que seja um vinil de música clássica na sua casa ou uma orquestra ao vivo, é diferente. Então, o que faz a diferença? São os decibéis que o seu ouvido não percebe ou são os decibéis que a sua aura, a sua energia que bate naquela frequência percebe, né? Para mim, isso fez a diferença, inclusive no prazer do consumo de música. A música foi perdendo a proponência, foi perdendo a importância no dia a dia das pessoas em termos de apreciação, né? Porque a música está em todo lugar, né? Você nunca se ouviu tanta música, né? Dizem assim, mas apreciar a música, aquela coisa de você sentar para ouvir uma música, não tem o mesmo prazer que a gente tinha antes. Não tem o mesmo... Você não sente o mesmo prazer que você sente num auditório ao vivo ou mesmo num álbum de vinil. E o que mudou? Para mim, isso eu não sou cientista, não sou engenheiro, não sou nada disso, mas tem uma percepção. E até uma vez que eu fui no Midem, né, que era uma conferência importante do mercado lá em Cannes, teve um painel que era até um amigo meu que fez essa experiência. Ele colocou um áudio analógico e colocou o mesmo áudio digital para ver se as pessoas percebiam a diferença. Tinha, sei lá, umas 20 pessoas na sala, 3 perceberam, eu e mais 2 que provavelmente eram músicos também. Então, não é realmente perceptível. Você tem que ter um nível de sensibilidade
para perceber essas nuances que talvez a nossa civilização, né, digital, conectada e veloz, né, não tenha mais capacidade de perceber. Então, no fim das contas, tanto faz, né? Tanto faz. E aí, quando a gente falou de inteligência artificial, é isso que a gente precisa retomar, essa humanidade que a gente vem perdendo, né? A gente está se transformando em máquinas, né? Pois é, eu perguntei isso porque você, nos seus eventos, você é palestrante e participa de mesas discutindo isso, quer dizer, o futuro da música, não só como mercado, mas como a participação dela na vida humana, né? Na vida da gente. O que ela vai passar, ou qual o papel que ela vai cada vez mais cumprir, né? Eu tenho outra tese. Uhum. Se eu fosse um dia, se eu tivesse poder um dia de pensar a cultura de um país, eu faria duas coisas só de investimento público. Eu investiria em orquestras para as grandes cidades e bandas sinfônicas para cidades com mais de 100 mil habitantes. Por quê? Porque isso resolveria todo o nosso problema de audiência. Porque você começa, desde pequeno, não tanto só os alunos que estão sendo impactados pelo estudo musical, né, e já existe vários estudos, na verdade, bastante sérios sobre como a música age no cérebro humano, né? Teve uma pesquisadora australiana que participou do meu evento há uns anos atrás. Ela fez uma pesquisa e ela colocou pessoas naquelas ressonâncias magnéticas, máquina de ressonância magnética. E aí essas pessoas faziam atividades diferentes. Uma falava, uma lia, uma fazia uma atividade qualquer com manual, outra ouvia música e uma tocava o instrumento. A que tocava o instrumento, e cada atividade dessa acionava uma parte do cérebro. Tocar o instrumento explodia o cérebro. Todas a capacidade mental era ativada, parecia um fogo de artifício, ela diz. E aí ela fez uma métrica, né, que se você expusesse uma criança a 2 anos de 3 horas semanais de instrumento, essa criança teria um QI 8 vezes maior do que as outras que não foram submetidas. A música seria um exercício de aumentar a inteligência mesmo, aumentar a inteligência real, né? Isso é real. Mas só para completar a história lá da minha tese. Então, assim, teria esse benefício de formar pessoas em instrumento nesse nível de sofisticação, de uma orquestra ou de uma banda sinfônica. Mas, além disso, cada criança dessa que está impactada numa escola de instrumento, ela carrega consigo uma comunidade, a família, os amigos. Então, com uma criança, você impacta uma comunidade de várias outras pessoas, e isso, as pessoas sendo expostas a esse tipo de música, aumentaria a sensibilidade auditiva dessas pessoas também. Então, você aumenta a capacidade desse público de ouvir música de uma forma diferente, gêneros musicais diferentes. Que a grande massa de consumo que a gente tem hoje tem ouvidos infantis, ouvidos que não foram trabalhados o suficiente para compreender nuances rítmicas e melódicas. Então, elas conseguem ouvir e têm mais prazer em ouvir música infantil, com poucos acordes, com uma melodia mais simples, até onde ela consegue ir. Se você colocar um jazz para ela ouvir, ou mesmo um MPB da década de 70, 80, ela não vai absorver aquelas nuances de harmonia, melodia. Então, ela não vai curtir, né? É como você ler um texto muito difícil para a sua compreensão. Então, isso, você ter esse investimento nessa formação de orquestras e bandas aumentaria a sensibilidade musical de muitas pessoas. E isso, para nós, do mercado da música, seria maravilhoso, porque você volta a ter a possibilidade de trabalhar gêneros musicais diferentes, de ter uma variedade maior de gêneros, não só os mais dançantes e populares, mas também os de
contemplação, né, de percepção auditiva mesmo, né, que hoje a gente tem mais dificuldade. Na verdade, seriam novos nichos, seria, quer dizer, uma música mais padronizada para o gosto popular e alguns nichos que... Você acha que a indústria fonográfica acompanhou isso e se estabeleceu? Eu percebo às vezes que antigamente você tinha 4 ou 5 grandes e pronto. E que hoje você tem uma pulverização, até porque a própria disponibilidade de equipamentos, a tecnologia permitiu descentralizar, tirar o poder da gravadora de gravar, né? Você tirou a barreira de entrada da gravação. Isso aí que fez com que fosse possível você ter um mercado independente, que antes era impossível. Só quem tinha muito dinheiro conseguia ter aqueles equipamentos, conseguia prensar, né? Era tudo muito caro, né? E mesmo as vias de distribuição, os canais de distribuição também estavam todos concentrados. Às vezes você conseguia gravar, mas você tinha que... O início da música independente foi se submetendo à parte comercial, que era... Os canais eram das gravadoras, não tinha jeito. Você tinha, até que a internet quebrou esse... Você acha que as gravadoras acompanharam isso ou foi um movimento de reação retardatário? As gravadoras... De perceberem essas mudanças, essa saída das grandes para a pulverização em decorrência de uma mudança no quadro tecnológico. Até porque, você vê, a gente escutava equipamento de som em casa com uma qualidade espetacular. Hoje você tem um celular com uma caixinha com Bluetooth. Eu acho que hoje a gente tem outros problemas, né? Se antes você tinha 5 gravadoras, né? Pouquíssimas gravadoras, e até existe uma crítica forte no Brasil que passou bem despercebido. Na época que se criou um benefício fiscal no Brasil para a gravação de música brasileira, foi quando as gravadoras estrangeiras dominaram o mercado, porque o Brasil tinha empresas independentes aqui. A Continental era uma empresa independente, Philips, né? Tinham empresas que iam muito bem, só que elas só tinham um repertório brasileiro. E aí veio Odeon, Polygram, trazendo repertório internacional e se beneficiando desse incentivo fiscal. Então, elas vendiam música estrangeira, pegavam aquele ICMS e gravava música brasileira. Então, elas ganharam um poder de barganha. Tem vários executivos da indústria da época que vão queixar sobre isso, que eles estavam lá com seus Caetanos Veloso da vida, chegava uma dessa e dava um advance gigantesco que por conta desse incentivo fiscal. E aí só restou essas empresas serem compradas. E aí foi o que aconteceu. Então, no fim, ficaram 5. E essas 5 dominavam todos os meios de produção, distribuição, promoção, né? Tudo com essas mesmas gravadoras. Então, se você, como artista, desse uma sorte de entrar para uma empresa dessas, maravilha, estava com boi na sombra, no geral, se tivesse talento, uma boa música, ia vender, né? Ia achar o seu caminho. O funil era muito estreito. O funil era estreito, mas se você entrasse, você estava feito. O que o pessoal reclama hoje? São mais de 100 mil músicas subindo para o Spotify diariamente. Diariamente, isso não é anual, é por dia. Ali você tem de tudo. Você tem gente que grava, que não tem talento nenhum. Você tem gente que tem muito talento e estrutura nenhuma. Gente que faz uma música linda, mas não sabe gravar. Então, ficou difícil nesse aspecto. Então, se por um lado você quebrou a barreira de produção, muita gente passou a produzir. A gente teve um momento intermediário, né? Aquele momento em que todo mundo é todo mundo. Muita gente podia produzir por si só, mas geralmente era gente capacitada, que tinha vindo de uma grande estrutura, saiu dessa grande estrutura e passou a ter o seu selo próprio e tal. Hoje já não é mais assim. Hoje qualquer pessoa pode pegar um celular, gravar uma música e subir para o Spotify. Tem, inclusive, distribuidores especializados nisso. Eles não têm nem site, é tudo pelo celular. É um aplicativo, você sobe sua música lá e já distribui para os DSPs. Então, hoje tem gente fazendo música sem capacitação nenhuma. E isso gera um ruído, né? Que você tem
desde coisas muito bem feitas, até coisas de baixo orçamento, mas bem feitas, até coisas ruins. Isso está tudo convivendo dentro do mesmo mercado. Algumas limitações legais. Você tinha que pertencer à ordem dos músicos, uma opção de coisas assim. Hoje não é nada. Você grava qualquer um. Grava qualquer um. Você tem que ter ainda... Segue a exigência do ISRC, que você tem que registrar. Você não é obrigado a se associar, não tem nada que te impeça a subir uma música num DSP se você não está associado à gestão coletiva. Embora, se você não tem isso, você deixa de receber certos direitos. Mas não tem nada que te obrigue. E o ISRC, o próprio distribuidor tira o ISRC para você. Então, muitos... O que é o ISRC? O ISRC é o código de registro do fonograma. É como se fosse a certidão de nascimento. Ali está dizendo quem é o autor, quem é o artista, quem são os músicos, qual o nome da música. Então, todos os direitos envolvidos numa gravação, que é o fonograma, estão nesse código que chama ISRC. Antes, só as gravadoras e a gestão coletiva podiam emitir esse código. Agora, os distribuidores também podem. Então, um artista que não tem registro nenhum em sociedade nenhuma, sobe a música, gera o ISRC dentro do próprio distribuidor e entrega a música para o DSP. Então, às vezes, ele nem sabe que existe todo esse sistema de gestão coletiva, que ele pode arrecadar direitos pelo uso da música dele em vários âmbitos, né? E é um dos trabalhos que a gente faz na conferência e que tem contribuído muito. A conferência está com 8 anos, fazendo 8 anos esse ano. Vai ser agora em 24 a 26 de outubro, no Centro Cultural Light. E a gente está há 8 anos fortalecendo esse aspecto também de formação. Músicos, profissionais da área, toda a cadeia, advogados e... Toda a cadeia produtiva. Toda a cadeia produtiva, desde dos Quantas músicos. Pessoas, atualmente? A gente recebe uma média de 800 profissionais. É uma conferência, não é um festival, né? É conferência mesmo. O objetivo ali... A turma do streaming também participa? A turma do streaming também está sempre lá. Eles fazem as capacitações também, né? Dão palestra, participam lá com a gente. Fala um pouco da programação. Estão painéis divididos, né? Por temáticos. São 3 dias de conferência divididas em 3 salas. Então, a gente tem uma sala de debates. Então, nessa sala, que é o auditório principal, vão os grandes executivos da indústria, os grandes especialistas, e aí tem sempre uma discussão sobre algum tema, e a gente procura abordar, né, que, como, no fim, acaba sendo pequeno, né, porque são tantos assuntos, por isso que a gente dividiu em 3 salas, né, mas essa sala principal, onde acontecem os debates, a gente tenta dar uma geralzona assim, de tudo que está acontecendo. Esse ano, por conta das questões de inteligência artificial, esse tema está meio que colocado em todas as discussões, está permeando tudo e muito de propósito a gente focou bastante na produção musical e na direção artística, tanto que o homenageado, a gente sempre homenageia um grande executivo da indústria, né? Esse ano o homenageado é o Guto Graça Mello, de propósito, porque a gente quer mostrar para as pessoas que o ser humano tem coisas que a inteligência artificial jamais vai conseguir superar, até porque a inteligência artificial não é uma inteligência artificial, né? Ela é um algoritmo que é desenvolvido por um ser humano, né? Então, a criatura não tem como superar o seu criador, né, nesse aspecto. Então, a gente está focando bastante nesses aspectos da influência humana na criação, né? E sempre discutindo também, né, da inteligência artificial generativa, né, até onde que isso deve prosperar, até onde que isso deve frear. Então, a gente vai ter uma sala legal, né? Tem o auditório, que são os debates, tem uma sala legal, que são só os aspectos de direito autoral, que a gente vai abordar desde o básico do básico, né, para quem está entrando no mercado, o que é um fonograma, qual é a diferença de fonograma para obra, essa parte mais básica, que a gente sempre fala, porque sempre tem muita gente entrando nova no mercado.
A Sociedade de Gestão Coletiva estão todas lá também, fazendo o seu trabalho de mostrar para os artistas a importância de se formalizar nesse aspecto para poder melhorar a sua arrecadação, né, tudo isso. Então, a gente aborda desde isso até as polêmicas de inteligência artificial, né, de como que isso vai ser regulamentado, né, e todos os riscos envolvidos nisso. Vão ter discussões bem interessantes a esse respeito. Vamos falar dos aspectos jurídicos de contratos, tudo que envolve a parte legal da indústria da música, a gente aborda nessa sala, né? São 3 dias intensos ali. Muitos advogados participam do evento, muito. É incrível assim, a frequência de escritórios de direito ligado ao direito autoral, né? E tem uma outra sala que é onde a gente faz as capacitações de marketing digital, conversa sobre novas tecnologias, né? Fala dos avanços na distribuição, fala dos aspectos do negócio em si, né? Quais as melhores práticas de distribuição, como você trabalhar um vídeo no TikTok. Aí tem, né, o pessoal do TikTok está lá, o pessoal do Spotify, da Deezer, esse pessoal todo vai, da Meta. Aí eles vão e fazem treinamento com as pessoas, né? Como que você trabalha o algoritmo do Spotify, como que você faz anúncio no Instagram para impulsionar a sua música. Aí os distribuidores também estão lá e eles falam das suas ferramentas de marketing. Então, é bem... E aí o público se divide, né? Os veteranos vão para a sala de debate para entender o que as pessoas estão fazendo e como é que está a visão de futuro e as tendências. O pessoal ligado ao direito vai para a sala legal, o pessoal que está querendo mais capacitação técnica vai para a sala digital. E tem uma ágora, né? Tem toda uma praça ali no meio, entre as salas, que tem os estandes, vários estandes, tem food truck, a gente faz um happy hour também super animado todo dia, e rola um chopinho para todo mundo, um copinho personalizado no patrocinador. É muito legal, vocês vão estar lá, vocês vão ver. E aí as pessoas trocam contato e tem depoimentos maravilhosos assim dos relacionamentos que surgem dali. Eu tenho percebido que a academia também está começando a acordar para essa história. Eu visitei na Flórida uma universidade que era só de economia criativa. E a impressão que eu tinha é que eu estava entrando num parque temático. Uhum. Tinha aquele portal, aquela coisa toda. E foi muito interessante que eu me identifiquei lá como professor e assim... Acabei ficando uma semana para ver o negócio todo lá. E aí, eles estão captando aluno aqui no Brasil. Eles estão com um escritório em São Paulo para captação de aluno para fazer... Lá você tem curso de produção musical, produção de audiovisual, produção de game, para ser gamer, jogador de game. Uhum. Tudo que você puder, diversificado, economia criativa na veia. Assim. E eu tenho percebido que a economia criativa custou a acordar um pouquinho. Você tem algumas iniciativas agora já acontecendo, e especificamente em relação à produção fonográfica, você tem o Ayrton como um guerreiro que saiu da indústria fonográfica. Não saiu, né? Ele vai estar lá, inclusive. Ele pode ter saído, mas a indústria fonográfica não sai dele. Uhum. Né? Então, assim, ele tem lá um curso na Estácio de produção fonográfica que deve ter mais de 15 anos. Ele foi dos primeiros, né, que fez. Foi o primeiro, né? O primeiro e o único durante muito tempo. Eu estava na Warner ainda quando ele começou o curso. Aí a PUC tem lá, acho que se não me engano, uma iniciativa com o Léo Feijó, lá na PUC, que também já foi da Secretaria de Economia Criativa aqui do Estado, enfim. E eu estou vendo outras alternativas, a Vivo fazendo a Music Academy, sei lá com a Anitta, e outros movimentos nesse negócio. Então, tá, digamos assim, isso é assim, sintoma de que a coisa está avançando e tem mercado para isso tudo. E, no caso da Music Academy, é uma formação para artista, dizendo assim, como é que você faz seu marketing pessoal, como é que você usa... Enfim, geral, é uma gerência de produto... artista, celebridade, né? Então acho que isso está dando uma acordada. Agora a gravadora acompanhou isso tudo. Sinal dos tempos, né? Porque aí eu voltando àquela época em que a gravadora fazia tudo, que ela detinha todo o processo, o artista não precisava nem pensar nisso. Ele
ele era artista, pronto. Artista. E aí eu lembro até o Menescal conta umas histórias maravilhosas. Vai estar lá na conferência também, Menescal. Ele, cuidando do pessoal da Tropicália, né, naquela época, ele disse que quando marcou o primeiro show, ele já era diretor lá na... Ele era diretor artístico da Poligram. Já era diretor artístico na Poligram. Aí ele montou o primeiro show do pessoal da Tropicália. Quando a Gal sentou num banquinho para tocar, descalça, com aquele pé preto, ele parou e falou, não, peraí, tá tudo errado. Vamos mudar isso aqui. Aí começou a trabalhar o aspecto mercadológico do artista. A gravadora fazia isso. Fazia. Lá com ele na Poligram tinha o Ele Armando descobriu Petigliani. que o negócio legal era aquela roupa, aquele pé preto. Tinha o Armando Petigliani que Sim, cuidava não, dessas coisas lá na Poligram. Agora não. Agora o artista tem que aprender. Tem que aprender a fazer. Ele tem que ser guiado. O que eu tenho sempre os prós e os contras de tudo, né? Porque tá difícil para o artista hoje ser artista. Ele tem que saber tanta coisa, aprender tanta coisa, cuidar de tanta coisa. Ele tem que ser uma empresa. Tem que ver todos os aspectos de tudo o tempo inteiro. Então, até que ele consiga chegar num ponto que ele possa ter a equipe dele. E mesmo assim, ele tem que coordenar aquela equipe, porque senão ele pode ser passado para trás, ou podem fazer do jeito que ele não gosta e tal. É muita coisa para uma pessoa só fazer. E eu percebi que no meu tempo de gravadora, a gravadora só não metia numa coisa que ela hoje se mete, que é Nos shows. os shows. É. A gestão da agenda, os shows. Digamos assim, uma atividade empresarial, né? De empresarial o artista. Né? Questão de cuidar da imagem, da carreira e da venda, comercialização de espetáculos pelo Brasil inteiro. Excursões, essas coisas todas, que não era... Isso não é minha praia, era um negócio assim bem distante da gravadora. Por outro lado, hoje a gente tem muito mercado de nicho. Antes você tinha que fazer um sucesso nacional para poder vender muitos discos. Né? Nicho era só alguns aspectos da música clássica, alguma coisa folclórica. Exatamente. Mas essa especialização que hoje tem gente que sobrevive muito bem fazendo um tipo de música para um tipo de público, isso... E mesmo antigamente gente você tinha faz... música de trabalho, você lembra disso? Música de trabalho. Não, agora é totalmente diferente. Agora você tem artistas que às vezes nem tem um nicho no sentido de ter um gênero mais difícil. Artista de MPB ou meio pop e tal, que vive de um público consumidor dele próprio. Ele tem lá 4, 5 mil pessoas que são seguidores, assim, que compram tudo que ele vende, que vão a todos os shows e que circula o Brasil inteiro, você nunca ouviu falar, e aquela pessoa vive muito bem da música dela, né? Então, a internet hoje permite isso, você criar o seu público, seus nichos. Tem já a blockchain despontando aí, e muita gente trabalhando modelos de negócio dentro dessa nova tecnologia, que vai favorecer muito ainda o mercado independente, porque é uma forma que você tem uma via de mão dupla. Primeiro, você não tem uma plataforma centralizada que comanda os algoritmos do seu trabalho, como hoje a gente tem nas redes sociais. Você tem plataformas descentralizadas que você pode criar a sua própria comunidade ali dentro e viver da sua comunidade, ofertando produtos para uma comunidade específica e se remunerando diretamente dessa comunidade. É o que a blockchain permite que seja feito. Hoje você tem canais aí dentro da blockchain e metaversos, né, e coisas, gente fazendo show dentro de metaverso, vendendo roupas de avatar dentro do metaverso, criando os seus discords, né, e seus nichos ali de mercado e vivendo ali de uma comunidade, né, criando inúmeras comunidades. Comunidade, a gente está entendendo, uma comunidade ligada pelos meios eletrônicos. Quer dizer, o que viabiliza, inclusive, esses partidos políticos exóticos. Antigamente, se você tivesse uma terraplanista, você não poderia sobreviver como terraplanista. Hoje, você junta todos os terraplanistas num país, você tem muitos milhares... Ou até do mundo. Ou né? do mundo, e você com isso consegue sobreviver. O ser humano é diversificado, né? E agora se você não tiver quem mande, isso aqui pode falar, isso aqui não pode falar, você vai falar tudo que você quiser falar. Se você ainda tiver a proeza de fazer uma conexão religiosa... Não, tá feito. Aí fica um negócio assim... Outro dia saiu um artigo aí, não me lembro onde que eu li na internet,
do nome eram 125 igrejas com o nome de cada... Eram uns negócios assim, escala alfabética, e mostrando a facilidade de você registrar uma igreja com uma velocidade incrível. Mas isso é outro... A democracia tem os seus problemas, né? Mas qual outro regime melhor que a gente tem? Não. Aí eu volto àquela história. Você tem que trabalhar o ser humano, tem que melhorar a qualidade do ser humano. Porque senão você vai também... alguém vai determinar o que você pode ou não falar, e se esse alguém não tiver virtudes e resolver ser um ditador e aí hoje você pode falar amarelo, amanhã amarelo, esse ditador não gosta, não pode mais falar. Então a gente está sujeito a pessoas ruins o tempo inteiro. Então ainda precisamos ter tudo aberto, né? Voltamos àquele capítulo do ser humano que falamos anteriormente. Vamos repetir a data do evento. Eu tinha perguntado, não se permite, não vai haver transmissão nem nada. Não, então, é 24 a 26 de outubro no Centro Cultural Light. A gente refletiu muito sempre, a gente reflete sempre muito sobre essa questão do online, e a gente chegou à conclusão de que não queremos transmitir por alguns motivos. Primeiro, porque o networking no local, você estar com as pessoas lá dentro, é muito poderoso. É o que faz toda a diferença. Mais depois de pandemia, que surgiram aí 10 milhões de cursos online, palestras e debates, aqui tudo online. Ali a gente tem uma curadoria, tem uma lógica na programação, tem toda uma sequência dos dias. É uma curadoria pensada para você sair de lá com todas as luzes do fim do túnel na sua cabeça. Isso tem acontecido com o evento. As pessoas saem sabendo, com um plano estratégico do que elas têm que fazer para a carreira delas, saem com contatos fortíssimos para conduzir a carreira delas, saem realmente inspiradas e energizadas. E você me disse uma coisa que eu não... estarão presentes os grandes players do negócio. Você disse que Todos são eles. o pessoal de streams, o pessoal de gravadora, o pessoal de legislação. E esse ano ainda vai ter um adendo, porque, né, graças ao nosso amigo Guida, eles vão lançar o guia do supervisor musical no Brasil, no evento. Então vai estar lá gente de streaming de filme, Netflix, Amazon, essa turma. Pessoal de supervisão musical, publicidade, que já é um outro capítulo para a música, né, que a gente ainda vai trabalhar bastante a partir desse ano. Então, está todo mundo lá, assim, desde artistas até várias empresas estrangeiras, distribuidores, plataformas estão lá, as gravadoras grandes, as pequenas, editoras grandes, pequenas, distribuidores, gente de tecnologia que fornece serviços para o mercado da música. Então, é um networking poderosíssimo. E como não é grande, não é gigante, não tem 10 mil pessoas, lá tem 800 pessoas. Você vai ser impactado por pelo menos 300 novos contatos por dia. Porque é tudo feito para isso, é feito para você circular ali. A circulação é muito fácil, a gente escolheu bem o local com esse aspecto de ter uma praça no meio mesmo, né? Então as pessoas se encontram. Voltando a falar do Guida que você fez menção agora, eu tive com ele ontem, ele falou assim, cara, é um evento para você que é muito... Para quem é muito emocional, cara, é para chegar lá e começar a chorar, que você vai contar com pessoas que você não vê há muito tempo, pessoas que você não conhece, que gostaria de conhecer. Ele ficou falando assim, vai preparado para chorar. E tem um aspecto que é muito próprio meu, da minha curadoria. Eu acredito muito na formação a partir da história. Porque esse pessoal que está entrando hoje, eles não sabem quem construiu esse mercado e o que eles já passaram para chegar no ponto onde a gente está hoje. O que já foi experimentado, o que deu certo, o que não deu certo, por que deu certo, o que não deu certo. Então, a gente dá muita voz para a experiência. Então, a gente tem a homenagem, tem sempre um homenageado, que é uma pessoa de mais de 70 anos, que fez a diferença no mercado, na indústria, e que está lá contando a sua experiência. Com ele vão convidados que também vão compartilhar aquelas experiências. A gente fala sempre puxando do passado para o presente, né? Então, isso era feito dessa forma e chegamos aqui por causa disso. Então, essa trajetória que
geralmente é negligenciada, porque volta no aspecto humano, né? As pessoas viraram máquinas, elas querem cumprir aquela tarefa do dia a dia. Acontece que você não chega a diretor se você não conhecer o seu negócio. Então, não adianta você ser um grande social media, uma pessoa que entende muito de rede social. Você vai morrer nessa função se você não entender com certeza. que o direito autoral tem esse fluxo de arrecadação, que existem as sociedades de gestão que se ocupam dessas funções, que o distribuidor faz isso, que o artista... Então, conhecer o seu negócio é fundamental para você crescer no seu negócio. Então, a gente procura dar esse aspecto todo do geral do negócio e da história do negócio. Então, por isso que a pessoa sai de lá pronta para a batalha do dia a dia, né? Você está falando isso e agora me ocorreu o seguinte, quer dizer, você está na 8ª versão, né? Ou seja, 7 vezes isso já aconteceu. Online, inclusive, no período da pandemia. No período da pandemia. Gente, isso tem um material, é um diamante tudo que você tem aí guardado, que eu espero gravado. que esteja guardado. Está tudo gravado. A gente disponibiliza, que a gente não transmite online, porque eu acho que perde. Primeiro, eu já participei de conferência online. Eu assisto fazendo alguma outra coisa. Eu boto lá e vou no meu trabalho. Não é para isso. É para você imergir. Você tem que chegar lá e... Você testa a sua porção multitarefa. Né? Exatamente. Então, eu sei que eu vou botar aquilo online, eu vou tirar o povo e falar, eu vou ver a palestra de casa, porque estou com preguiça de ir até o centro. Não vai ver. Vai ver pela metade, depois, está gravado, eu vejo depois. Não vai ver, aí já passou, aquele assunto passou. Então, viver o momento ali é importante. Então, meu sonho dourado, que vem se realizando ano a ano, é as pessoas pararem, as pessoas da indústria, vamos parar 3 dias, porque tem o Trends. Vamos para o Trends. Isso tem acontecido. Nem sempre os 3 dias, mas pelo menos um dia inteiro, todo mundo vai. Os que vêm de fora do Rio ficam lá o tempo inteiro, porque é muito conteúdo, é muita gente que a gente encontra, e é gente que fala a nossa língua. Isso é o que é o mais maravilhoso, porque eu vou aqui em qualquer outra conferência dessa multidisciplinar, tipo Rio Innovation Week, que está rolando, você está lá com gente de tudo que é mercado, que é ótimo, que você aprende coisas diferentes e tal. Mas você está com gente do seu mercado, que você fala o seu jargão, você entende, você compartilha projetos que você fez junto, ainda mais o pessoal da velha guarda. Por isso que ele diz que chora. Você chega lá e encontra a pessoa que você não vê há um ano. Tem gente que se encontra anualmente no Trends. Tem gente que conversa do Rio, que conversa com profissionais de São Paulo por e-mail e tal, e se apresenta, se conhece pessoalmente no Trends. Essas coisas esses encontros, né, que vão acontecendo, e aí todo ano as pessoas estão lá e vão ficando amigos, né, vai ficando aquela coisa, aí vai de metrô junto, volta junto, e vai para a festa depois. E eu acabei não perguntando, o que você vai fazer com esse conteúdo todo aí de 8 encontros, 8 anos? Cara, você tem a história da indústria fonográfica na mão não está, mas está guardado em algum lugar que eu espero que esteja muito bem guardado. Porque isso dá livro, isso dá áudio, dá vídeo, dá documentário, dá uma porção de coisa. É verdade. Aí tem que chegar um pesquisador e propor e falar, vamos fazer isso aqui com isso. Porque aí já não é mais a nossa praia. A gente cumpre, cuida, guarda tudo lá. O André Midani foi o primeiro homenageado do evento. Foi quando eu criei a homenagem, muito por causa dele, porque ele já estava muito velhinho já e tal, e eu tenho períodos de convívio com ele na época da Warner, que ele falou coisas que fizeram a diferença na minha carreira, né? Então, eu quis homenageá-lo e criei esse quadro, né, de homenagem, e ele foi o primeiro. Temos lá o vídeo da entrevista dele. Aliás, está no YouTube, esse vídeo dele. Então, né, tem o Lulu Santos, foi lá com o Memê fez uma entrevista. Ele gravou um disco com o Memê. Sim, mas o Memê fez botou músicas lá para ele contar como ele criou aquela música. Tem isso lá também. Tem coisas assim bem legais. Bem interessantes aí. Estaremos todos. Quem quiser participar tem que se inscrever antes. Como é que é o esquema? Só para dar. É uma conferência, né? Tem um ingresso. Tem que entrar lá no site trendsbrasilconference.com.br
para se inscrever. Preços, é para um Tem dia, 3 preço, dias, todas. preço de um dia, preço de 3 dias. É uma programação gigante. E aí a gente tem lá o happy hour no final do dia, tem sorteios, né? Tem lojinha da marca Trends e depois tem o After Trends também, que a gente vai fazer. Conversa com o pessoal do ramo, né? O direito de você abordar Assim, o líder da sua... aí conferência. Como é que você fez isso? Aquele negócio. O lanche conferência, o que é legal, primeiro que os palestrantes, no geral, são muito generosos, né? Então, além deles compartilharem bastante o conhecimento ali no palco, eles são muito acessíveis na conferência, né? Então, às vezes, aquela pessoa que você está o ano inteiro tentando agendar uma reunião, uma coisa assim, e não dá, porque a pessoa não é prioridade, né? Não tem agenda e tal, ali você consegue abordá-la, trocar uma ideia. Ele está de coração aberto, ele não tá de não tem coração telefone, aberto. não tem WhatsApp. Ele está ali disposto a conhecer isso, pessoas, conversar, isso é sempre então, muito rico, né? Vamos preparar os corações e mentes, porque vem um momento de grande emoção aí no final de outubro. Vamos estar todos lá. Foi um prazer estar aqui com você. A gente já está chegando nos finalmente. Só para lembrar que a partir desse ano a gente começou a fazer o evento também em São Paulo. Então a gente tem no Rio em outubro, esse ano 24 a 26 de outubro, sempre nessa época, 20 e pouquinho por ali, e São Paulo em abril. Aí São Paulo a gente foca mais o mercado independente, para ter estilos diferentes, mas a turma forte vai toda para lá também, que a gente convida, né, para fazer as capacitações, os debates. Então, é sempre... Esse ano foi excepcional. Esse foi o primeiro ano e a gente ficou bem feliz assim, com a recepção lá dos paulistanos, né? Mas ano que vem, o segundo ano em São Paulo. Bom, para a gente foi um prazer, assim, saber que você existe fisicamente, porque eu só ouvia falar da Luciana. Estou lá em Teresópolis, né? Eu fico escondida. Teresópolis, escondida, né? Como é que ela consegue dar conta desse evento todo, tocando a vida lá de Teresópolis, essa coisa toda? A internet, e saber né? que agora você veio aqui, a gente viu que existe de verdade, não é um ícone só, também. E contou essa história toda bacana pra gente. E eu estou aqui já com a cabeça a mil com esse conteúdo aí. Tem que ser aproveitado de algum jeito. Né, Luciana? Se quiser me ajudar a pensar um direcionamento para ele, né? Lula é uma cabeça incrível para isso. A gente está pensando em fazer alguma coisa do Museu da Publicidade, alguma coisa assim, olha aí, uma oportunidade também. Agradeço muito a você descer a serra, sair lá da sua toquinha lá de prazer e bem-estar, para vir aqui encontrar com a gente e certamente estaremos juntos lá nesse evento aí, fazendo fofoquinha, trocando aqui, ali, encontrando os amigos e vai ser muito bom. Legal, vocês vão gostar. Todo mundo tem que ir lá, né? Vamos lá, gente, olha, é muito legal, o evento é realmente... Eu fiz o evento para mim, sabe? Aquela coisa assim, você fala, eu preciso do evento, porque eu lá com os meus 19, 20 anos, querendo entrar para o mercado da música, se houvesse um evento desse naquela época, eu ia ficar feliz. Então, certamente. A ideia é juntar mesmo o mercado para a gente crescer, né, e ter um mercado forte e pujante aí para todo mundo. Obrigado, Luciano. Obrigado. Obrigada a vocês por me receber aqui, adorei.